Queria lembrar a vocês que a programação de hoje, temos agora a palestra do Moacir dos Anjos sobre o MAREP. Vou fazer uma breve apresentação aqui do Moacir, que, como muitos de vocês sabem, é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, sediada no Recife e ligado ao Ministério da Educação brasileiro. Moacir é crítico e foi curador de várias exposições. A gente podia destacar algumas, como o Panorama da Arte Brasileira aqui do MAN, de São Paulo, em 2007, atual Bienal Internacional de São Paulo, em cartaz, a exposição Babel, do Ciro Meirelles, que aconteceu aqui na Pinacoteca do Estado em 2006, e é autor também do livro Local Global Arte em Trânsito, da Jorge Zahar. Então, passo a palavra ao Moacir. Bom, boa tarde a todos. Bom, primeiro, obrigado, João, e a todos que organizam o evento. O seminário, mais do que seminário, um evento, são várias atividades em simultâneas. E quando eu fui convidado para participar, assim, dentro desse contexto de uma fala sobre um artista específico, eu, pensando nas opções, conversando com Sônia, com o João, e fechamos no nome de MAREP, que é um artista que eu acompanho já há alguns anos o trabalho e que tem um interesse particular, porque eu acho que a obra da MAREP ensina muitas coisas sobre questões que me são caras, que eu tenho trabalhado ao longo dos últimos, pelo menos há 10 anos, são justamente essa relação entre o local e o global, que, como o João falou, é tema de uma pequena publicação que eu fiz há alguns anos, e de algumas curadorias e outros textos também. Então, o trabalho do MAREP, de alguma maneira, não menos do que ilustrar, ele ensina bastante sobre essas questões e me ajudou a entender melhor como se dão essas questões na contemporaneidade. Então, o que eu vou fazer é apresentar para vocês um texto, um trabalho que eu fiz sobre o MAREP, mostrar diversas imagens e, se a gente tiver tempo, também trechos do registro de dois trabalhos deles, registro em vídeo de 2 trabalhos dele, e depois a gente pode abrir para o debate e conversar um pouco mais livremente sobre essas questões. Bom, a apresentação será focada em alguns aspectos cruciais da obra de MAREP. Só um parênteses inicial. Para quem não sabe, MAREP é o nome formado pelas primeiras sílabas do nome do artista. É Marcos do Reis Peixoto. Então, MAREP é um apelido de família que ele carregou para a vida adulta e artística. Adotou como nome artístico. Bom, minha apresentação será focada em alguns aspectos cruciais da obra de MAREP, na medida em que ela embute importantes questões associadas com o progressivo desmanche de limites anteriormente nítidos no âmbito da cultura. Limites que serviam para autorizar associações imediatas e permanentes entre território e cultura, e para ancorar, portanto, noções essencialistas de expressão identitária. Como vários outros artistas trabalhando em diferentes lugares, MAREP estabelece, desde um ponto de vista particular, transações simbólicas com aqueles que possuem outras visões sobre o mundo, sem, contudo, estabelecer oposições rígidas entre formações culturais diferentes. De fato, como vamos ver, é através da afirmação e da defesa que faz de uma localidade específica no mundo, a cidade natal dele, a cidade onde ele nasceu, que MAREP torna essa cidade, ao mesmo tempo, única e aproxima de qualquer outro lugar. Dessa maneira, MAREP contribui para o estabelecimento não de uma política de diferenças, mas de uma poética da diversidade. MAREP nasceu em Santo Antônio de Jesus, uma cidade do recôncavo baiano, no nordeste do Brasil, distante quase 200 quilômetros de Salvador, capital do estado, e habitada por pouco menos de 90 mil pessoas. Chegando-se a Santo Antônio de Jesus, ou pelo norte ou pelo sul, é possível ler em grandes placas postas na estrada dizeres que afirmam a vocação e o orgulho locais. Santo Antônio de Jesus,
o comércio mais barato da Bahia. Isso você encontra nas placas, em várias localidades da estrada, quando você chegando em Santo Antônio. Seja isso verdade ou não, e quaisquer que sejam os critérios usados para formular esse julgamento, é certo que a cidade se estrutura econômica e socialmente em torno de atividades de compra e de venda de produtos e de serviços diversos. Algumas dessas atividades organizadas formalmente e várias outras não. Muitas lojas pequenas e umas poucas grandes se sucedem nas ruas e galerias da região central, que abriga ainda o mercado popular e feira de roupas e alimentos em dias marcados. Espalhadas sobre calçadas ou mesmo nas vias de tráfego, bancas e barracas ofertam, por sua vez, de miudezas gerais a comida preparada na hora, compondo, com as atividades de venda formais, uma textura urbana que alia variedade e desordem. Além de seu intenso comércio, Santo Antônio de Jesus é conhecida pela concentração de altas palmeiras plantadas ao longo de suas ruas e por possuir, como muitas outras cidades de pequeno e médio porte do interior do país, um calendário de eventos composto de festas tradicionais populares, algumas profanas, outras religiosas, jogos do time de futebol do lugar e manifestações políticas de naturezas mais distintas. Apesar do tamanho quase acanhado para os padrões brasileiros e de estar relativamente distante da metrópole regional, Santo Antônio de Jesus não é um território isolado de tudo que fica longe, entre aspas, posto que o caráter mercantil das atividades que sustentam a cidade e dão sentido às vidas de seus moradores, já traz embutida a abertura para quem está fora e para o que é diferente. E é justo na permeabilidade a esse ambiente simultaneamente particular e abrangente, potencializado pelas transformações de um mundo que cada vez mais aproxima o perto e o distante, que a obra de Marep se funda. Vários dos trabalhos realizados pelo artista em meados da década de 90, que é quando ele começa a se firmar como artista, são testemunhas do olhar interessado e cuidadoso sobre atividades que há muito organizam a vida comum de Santo Antônio de Jesus, e que igualmente do Centro Comercial de Salvador, cidade onde Marep morou para concluir seus estudos. Após observar e fotografar muitas bancas de vendedores ambulantes, Marep refez algumas dessas bancas, valendo-se dos mesmos materiais e das mesmas técnicas empregadas por quem anonimamente constrói as que existem nas ruas. Ele refez essas bancas, como essa daí, a banca de vender venenos para rato, veneno para barata, para formiga. Então, ele põe sobre essas bancas refeitas produtos idênticos aos que as bancas originais vendiam, arrumando-as, além disso, de modo parecido. São elas as barracas de, por exemplo, fichas de cartões telefônicos, essa barraca de venenos e também uma barraca de bijuterias, de vender bijuterias. Então, ele não se apropria dessas barracas, ele as refaz igualmente como as que estão na rua. E aí as arruma de maneira semelhante. Em época próxima a que elaborou essa série de bancas, reproduziu também as trouxas. Essas trouxas de tecidos brancos usadas para transportar e guardar a comida dos trabalhadores que passam o dia inteiro fora de casa, ou para carregar sobre a cabeça de quem se ocupa desse ofício roupas lavadas e passadas. Marep apropria-se assim não dos objetos que existem na trama confusa da cidade, mas tão somente de suas imagens, respeitando o valor de uso daqueles objetos originais e tecendo ao mesmo tempo um elogio às suas formas de existência material, em constante ameaça de desaparição pela dinâmica de uma economia que continuamente reduz as oportunidades para o que não é grande ou para o que não está articulado em redes de interesses sólidas. Marep chama ainda atenção, através desse procedimento, para aquelas pessoas que se dedicam, por vocação ou por necessidade, à invenção de equipamentos destinados ao meio social em que vivem, enfatizando sua capacidade de adaptação criativa diante da impossibilidade de uma outra inserção no mundo que gera riqueza e renda. Então, Marep tece quase como um elogio a essas formas em vias de desaparição, quase como uma defesa dessas formas do mundo.
Embora esses trabalhos sejam superficialmente aparentados aos objetos courbés do artista francês Marcel Duchamp, há entre eles marcadas diferenças. Além do fato de os primeiros serem construídos, os de Marep serem objetos construídos, e os segundos capturados já prontos, ou seja, ready-made, o móvel das escolhas de Marep, o que motiva a escolha de Marep, é a afeição pelas formas e pelos usos dos objetos em seu cotidiano. E o fato deles serem necessários à gente do seu lugar, às pessoas que vivem no seu lugar. Enquanto Marcel Duchamp exercitava em suas seleções completa indiferença por aquilo que nomeava como arte. Não tinha uma relação de afeto em relação aos objetos que ele nomeava como arte. Então, a despeito de reconhecer a importância do ready-made, a despeito de Marep reconhecer a importância do ready-made por ter autorizado a apropriação como gesto criativo, Marep demarca as diferenças entre aquela operação e os procedimentos em que ele está interessado, referindo-se a esses e a outros seus trabalhos como nécessaires. O apreço do artista pelo artefato e pelos artífices que estão à margem da circulação oficial de bens se estende, por último, aos pregões utilizados pelos trabalhadores que comercializam produtos na rua ou nos estabelecimentos que, de tão precários, exprime mais resistência à entropia da pobreza do que cálculo empresarial. Esse é outro exemplo de trabalhos de Marep nessa direção. E que faz um elogio não apenas aos objetos, às formas dos objetos, mas também aos pregões, às formas de divulgar oralmente os produtos que são vendidos. Então, sobre uma superfície azulejada, é um azulejo branco que tem aí, em cima dessa mesa. Sobre essa superfície azulejada e branca, que lembra um balcão de lanchonete, Marep coloca recipientes plásticos comumente usados para condicionar molho de tomate. Fixada nas beiras dessa mesa, contudo, calhas de metal sugerem conduzir, através de tubulações postas nas esquinas da mesa, uma substância pastosa e vermelha até bacias brancas colocadas no piso, trazendo igualmente à memória uma mesa de necrópsia. Nomeada de sangue de novela, essa peça evoca não somente o modo galhofeiro com que vendedores de lanches oferecem um molho que tempera os sanduíches que servem, mas também sua condição de quase excluídos de um acordo econômico-social que transforma seus negócios em uma espécie de cenário e que destitui suas biografias de protagonismo de fato. Daí esse nome, sangue de novela. A descrição desses poucos trabalhos permite já notar a preocupação do artista em trazer para o campo codificado das artes visuais, instância que classifica as coisas que lhe pertencem como esculturas, como instalações, como objetos ou em designações assemelhadas a essas, trazer para esse campo expressões características do seu espaço de vida comum. Diante do poder homogeneizador da cultura global, que nada mais é aquela cultura que, em contato constante com as outras, impõe com mais ênfase formas de pertencimento que são, na verdade, particulares de um local hegemônico. Quando se fala de cultura global, na verdade, se está falando de uma cultura hegemônica, de uma cultura feita em algum lugar, desenvolvida em algum lugar, que tem o poder de se impor às outras como uma cultura hegemônica. Então, ele, diante do poder homogeneizador dessa cultura global, Marep cuida de inserir nas próprias vias onde essa hegemonia é reclamada, ou seja, nas exposições, nas publicações de arte, nas curadorias, busca inserir nesses espaços, nessas vias, aquilo que pertence ao seu território doméstico, pelo qual ele tem estima e que aumenta, por isso, a sua potência de agir, energiza o artista de alguma maneira. Então, o desejo do artista em proteger num espaço restrito e próximo, proteger esse espaço restrito e próximo a ele, contra algo que supostamente o nega, se confunde, portanto, com o desejo de ocupar o espaço simbólico mais distante, porém mais largo, que a arte instaura. Ou seja, é como se Marep estivesse colonizando, de alguma maneira, o espaço da arte com esse espaço afetivo, esse espaço doméstico que é próprio da cidade dele. Em um mundo que avizinha e que confronta valores diversos ao acaso,
A obra de Marep habita o terreno do contraditório e se deixa, assim, simultaneamente afetar, em conflito irresoluto, por aquilo que eleva e por aquilo que deprime a sua força de existir. A defesa do que identifica como próprio do seu lugar não é feita por meio da recusa àquilo que marca outros territórios. Ao contrário, é através de formas expressivas criadas em tradições distintas daquelas presentes na vida diária da sua cidade natal, ou seja, através das instalações, através da performance, através do vídeo, através desses mecanismos, que os objetos, as paisagens e as práticas do cotidiano criados na cidade dele são dados a ver num espaço ampliado. Embora transformado pelos códigos descarnados da arte, esse repertório vernacular é, por causa mesmo dessa mudança, não somente defendido de sua obsolescência, mas transportado a um circuito de legitimação a qual não possuía antes acesso. Dessa aproximação e embate entre diferentes modos de expressão, resulta uma obra que embute e exprime, de uma só vez, signos flutuantes de afeto, como se simultaneamente estivesse defendendo esse universo simbólico particular, próprio da cidade dele, mas fazendo isso através do seu empréstimo a um outro sistema de códigos, a um outro sistema de legitimação no mundo, que é o sistema da arte. As fotografias que compõem esse trabalho, Doce Céu de Santo Antônio, desvelam com clareza o lugar simbólico ambíguo ao qual eles pertencem e ao qual são, ademais, testemunhas. Nessas fotografias, o artista, com os pés fincados no chão, parece alimentar-se das nuvens que correm os céus da cidade e que alcança com o braço esticado. Por estar comendo, na verdade, algodão doce, associa esse pedaço do céu que cobre a comunidade onde mora, à proteção que somente a lembrança de coisas da infância gera. Inscreve essa ideia de proximidade num mundo mais vasto como registro fotográfico de performance. Nesse processo, promove não somente a modificação de um sistema cultural específico por meio de um outro diferente, mas também a inserção no segundo desses sistemas, ou seja, no sistema da arte, de maneiras de dizer, de ver e de agir que estão presentes anteriormente apenas no cotidiano de Santo Antônio de Jesus. Ocorre que, tal como entre sistemas linguísticos diferentes, não existe correspondência unívoca entre sistemas culturais diversos. Como consequência, não existe transparência perfeita naquilo que é resultado dessas traduções, restando sempre algo opaco e, portanto, intraduzível entre formações culturais postas em atrito pelo artista. Essa opacidade é proporcional ao desconhecimento tanto do que é próprio da vida comum da cidade onde Marep nasceu, quanto dos conceitos e dos códigos que estruturam o campo da arte. Dessa forma, se o domínio da história e dos procedimentos canônicos da produção visual contemporânea não basta para desvelar os significados possíveis do trabalho do Marep, o fato de os habitantes de Santo Antônio de Jesus reconhecerem a procedência e a função de cada utensílio, de cada imagem ou de cada gesto apropriados pelo artista, não torna eles, por isso, melhor entendedores de sua obra. Diante dos trabalhos de Marep, parece estar-se sempre longe ou perto demais daquilo que supostamente os explicaria de fato. Ou seja, conhecer a história da arte pode explicar uma parte do trabalho de Marep. Conhecer o universo de Santo Antônio de Jesus pode explicar uma outra parte, mas sempre está se perdendo alguma coisa. Até porque os habitantes de Santo Antônio de Jesus, em sua grande maioria, não têm nenhum acesso a esses códigos da arte contemporânea, da arte culta. Então, o trabalho de Marep você está sempre longe ou perto demais dele, de alguma maneira. Eles são evidência forte, em verdade, de que o roçar de diferenças produz não sínteses identitárias, mas produz afirmações de pertencimento híbridas e instáveis, igualmente longe dos componentes distintos dos quais elas são resultados, embora tragam sempre nela os rastros desses componentes, os rastros tanto do sistema da arte
quanto do universo de Santo Antônio. Então, coexistem nesse espaço de trocas que o mundo contemporâneo institui a defesa e a partilha de territórios. Defesa formulada de maneira exemplar nessa instalação chamada Rio Fundo, em que garrafas fechadas de cachaça produzidas na região dele e que dá nome ao trabalho, são colocadas sobre bancos de madeira e de fórmica, parecido com aqueles encontrados em qualquer barzinho, qualquer bar suburbano no Brasil, na companhia sugestiva de copos. Esses bancos são circundados, além disso, por câmaras de ar cheias, semelhante àquelas usadas pela população mais pobre do país, como boias improvisadas em banhos de mar ou de rio, servindo aqui, porém, como proteção simbólica ao naufrágio de coisas e de hábitos próprios de um lugar que devem, afirma o artista, ser preservados e celebrados no encontro necessário e desejado com tudo aquilo que está longe de seu universo mais próximo. Então, é a defesa do local ainda presente nesse objeto, chamado cabeça acústica. Esse objeto é feito de 2 bacias de alumínio, como as usadas para lavar roupa em quintais de casas modestas. Uma dobradiça que une essas bacias formando uma concha, e de uma assadeira. Uma assadeira igualmente de alumínio, enfiada num buraco criado onde os 2 recipientes se juntam, lembrando a forma de um alto-falante. Então, para Marep, esse trabalho é proteção para o que está fora. Na medida que você coloca a cabeça dentro desse trabalho, ele se torna proteção para tudo aquilo que está fora e um mergulho naquilo que está dentro, constituindo-se assim numa metáfora do sentimento de defesa do entorno que a sua obra promove. A voz de quem veste esse aparelho, construído dessa maneira, e que fala desde dentro desse aparelho, desde dentro dessa cabeça acústica, ou seja, simbolicamente, dentro de um território cultural que ele quer preservar, reverbera na matéria das bacias, é moldada por essa matéria das bacias e chega, através da assadeira e marcada pelo que é próprio daquele ambiente, ao ouvido do outro, daquele que está fora e daquele que a escuta. Então, de um modo singelo e lúdico, o artista advoga o direito de narrar o mundo a partir de pontos de vistas que, simplesmente por serem emitidos de lugares diversos, possuem um sotaque particular e jamais se confundem com outros discursos. Essa defesa do território dele não impede, contudo, que nesse trabalho, o presente dos presentes, Marep decore pequenos tijolos de argila com fitas de seda e estrelas de papel laminado, expondo-os em seguida como se fossem oferendas, como se fossem presentes. Feitos da matéria que simboliza piso e moradia, esses pequenos pacotes afirmam a diferença de um lugar entre outros tantos, fazendo ao outro a oferta potencial de tudo aquilo que é mais caro a cada um de nós: o chão, a sua base, o seu chão, o seu território. Quase como se ele oferecesse a terra de sua cidade ao outro. São justamente partilhas entre essas vivências ou narrativas que não se misturam, que são promovidas na instalação O Casamento de Discos, em que 2 vitrolas antigas e vários discos de vinil são disponibilizados a membros do público, os quais devem escolher 2 das gravações e tocá-las ao mesmo tempo. O artista oferece suas escolhas, contidas no repertório limitado dos discos que são expostos, e em função dessa abertura à conversa, a audiência deve fazer as suas opções, combinando os sons das músicas e criando assim algo que não existia, e que, além disso, inconcluso e efêmero, algo que não promove a dissolução de uma canção na outra, e que só perdura nos instantes necessários para tocar os pares selecionados de discos. Além da defesa do low-tech contra o high-tech vigente, que é uma metáfora possível da afirmação do subordinado perante o hegemônico, essa forma rudimentar de mixagem sugere que do diálogo possa surgir uma aproximação temporária entre aqueles que são desiguais, embora as diferenças vão persistir sempre. Propõe, desde seu lugar de origem, o alargamento de um campo de partilha do sensível, para usar a expressão do Jacques Rancière,
e, por consequência, incita a que outros também façam desse espaço específico uma morada simbólica, uma morada onde as trocas sejam possíveis, onde as trocas possam se dar. A obra de Marep, portanto, não somente comenta um lugar sem dimensões certas. Na verdade, a obra dele demarca e habita esse território, requerendo sempre a imaginação do outro para lhe imprimir significados, mesmo que sejam significados parciais e provisórios. Poucas vezes esse apelo foi tão marcado como quando Marep transportou o fragmento de um muro de sua cidade. Um muro de 2 metros de altura, 6 metros de extensão e pesando 3,5 toneladas. Ele transportou o muro de Santo Antônio de Jesus para o interior do prédio da Bienal de São Paulo, quase 2.000 quilômetros afastado da cidade dele. Ele transformou com esse ato o que possuía um uso definido para os moradores locais, num campo aberto para os visitantes da mostra exercitarem seu desalento diante do que não conseguiam classificar de modo certo. Afinal, diante desse muro, dentro da Bienal de São Paulo, os visitantes se perguntavam: o que é isso? Para que serve? Enquanto esse muro na cidade de Santo Antônio tinha um uso bastante definido: ser um muro e servir de suporte para a propaganda de um armazém. Sobre essa parede feita de tijolos e de cimento, destacava-se, pintada artesanalmente em azul e amarelo, a propaganda de um antigo e conhecido armazém de Santo Antônio, um armazém onde seu pai trabalhou durante toda a vida, onde o pai de Marep trabalhou durante toda a vida. Comercial São Luís, como vocês veem, oferecendo tudo no mesmo lugar pelo menor preço, que é, mais uma vez, uma confirmação de uma vontade de atrair o outro e de negociar mercadorias variadas, que é característica, como disse, característica da cidade de Santo Antônio de Jesus. Deslocado e destituído de sua utilidade original, a primeira parte desse slogan, tudo no mesmo lugar, parecia recordar o quanto local, ou seja, o quanto Santo Antônio de Jesus, entre muitos outros lugares, ou seja, parecia recordar o quanto local está embebido de toda parte, tudo no mesmo lugar. Podia igualmente ser lida, porém, como uma afirmação que era contradita pela própria ação do artista, já que o deslocamento do pesado muro sugeria que as coisas, mesmo aquelas supostamente fixas como um muro, não estão sempre no mesmo lugar, mas, ao contrário, eles estão em potencial movimento. Se não tanto, indicava ao menos que esse lugar, onde todas as coisas estão, é um território de fronteiras flexíveis, que se contraem e se distêm continuamente. O deslocamento do muro de uma a outra cidade informava, ademais, que também o global, São Paulo, no caso, mas como muitos outros lugares, a depender de onde se observa o mundo, está permeado pelo que lhe parece periférico e subordinado. Ou seja, não só o local está embutido o global está embutido no local, ou seja, tudo está no mesmo lugar, como o global também absorve o que está periférico. O deslocamento desse muro de Santo Antônio para a Bienal de São Paulo, essa foto é feita dentro da Bienal de São Paulo, indica que o global também incorpora, de alguma maneira, o que está fora, o que está afastado. Já se a ênfase fosse posta na última parte do slogan, pelo menor preço, era possível ler a frase pintada como um comentário ácido sobre a valorização simbólica e patrimonial de trabalhos de arte, incluindo, evidentemente, o seu próprio trabalho, depois que eles são inseridos ou transportados para exposições de arte julgadas importantes, lugares onde quase tudo cabe. Por fim, se a circulação do muro pelas estradas do país, amarrado na carroceria de um caminhão aberto e exibindo a propaganda do empório de vendas mais importante de Santo Antônio de Jesus, foi certamente mais outra demonstração do apreço do artista por seu local de nascença e o reconhecimento de uma inclinação que há nessa cidade para atividades mercantis, significou igualmente a equiparação dessa sua relação afetuosa com a cidade, aqui representada pelo muro,
há uma ideia de um lugar em perene trânsito. Vocês imaginem esse muro em cima de um caminhão, sendo transportado, um caminhão aberto, sendo transportado de Santo Antônio de Jesus até São Paulo. O símbolo que isso carrega é como se a cidade estava literalmente em trânsito, um pedaço da cidade literalmente em trânsito. E com esse slogan muito sugestivo, como eu falei, tudo no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo em deslocamento. Então, Santo Antônio de Jesus deixou de ser, por essa operação de Marepe, deixou de ser um território com limites bem definidos, tornando-se uma alegoria de um espaço genérico de permuta entre o próximo e o longe. Deixou de ser somente afeto e se tornou também um conceito. E eu queria, talvez, eu não sei se a gente tem, mas tem um pequeno vídeo, que mostra esse processo de transporte, de recorte e transporte do muro. Não sei se vocês querem ver. Eu acho. Estão ouvindo o som, não? Acho que o som está dando... É o som do computador só. Esse é o tal Comercial São Luís, o mercado. Esse é o artista.
Virou um orgulho, né, inclusive, do repórter lá, na transferência do muro da cidade para outro lugar. Bom, a partir desse trabalho, né, eu acho que é possível dizer que o deslocamento difícil de um pedaço de muro de Santo Antônio de Jesus até São Paulo pode servir também para evocar a migração feita há tempos e em duras condições de habitantes pobres da Bahia e de outros estados do Nordeste do Brasil para o mesmo destino, para São Paulo. Quase como se esse muro estivesse repetindo um trajeto tão conhecido de grande parcela da população nordestina. Empregados como operários da construção civil, como pedreiros, marceneiros, serralheiros, pintores, serventes, muitos desses migrantes tiveram contribuição decisiva na acelerada transformação física de São Paulo, na maior metrópole do país, principalmente entre as décadas de 50 e de 70. Foi um período de industrialização intensa do Brasil e de modo mais concentrado ainda na região sudeste. E a celebração do que resultou dessa mudança demográfica que estruturou essa instalação chamada Desemboladeira, apresentada na Pinacoteca do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, no dia em que se comemoravam os 450 anos da cidade, esse 2004. Sobre o piso do pátio central da instituição, no octógono, no chamado octógono hoje, Marep dispôs em grupos amontoados que lembravam telhados e, ao mesmo tempo, lembravam marcos do traçado de uma pequena praça em festa, tem essas luzes, essas lâmpadas. 450 desempoladeiras, que são esses instrumentos utilizados por pedreiros para aplainar a argamassa usada na construção das paredes. A cada ano de vida já completada por São Paulo, correspondia, então, uma desempoladeira. Teriam 450 desempoladeiras, muitas delas embrulhadas para presente, embrulhadas com papéis coloridos, como se fossem presentes de aniversário. Além disso, havia um som nessa instalação que era possível ouvir os sons híbridos de um disco chamado Sinhagem, que é um disco de autoria do compositor paraibano Pedro Osmar. E nesse disco, Pedro Osmar articula a construção formal da embolada, né, que é uma das expressões musicais típicas das zonas interioranas do Nordeste, e associava isso a elementos sonoros que simulavam os ruídos dos grandes aglomerados urbanos, aproximando os lugares de origem da maior parte dos imigrantes que edificaram São Paulo, a São Paulo moderna, e o lugar onde eles vieram morar. Como fosse esse disco articula um pouco esse som da embolada com sons urbanos, sons mais ruidosos. E ao longo de todo dia, essa discussão durou um dia apenas, foi no dia que estava completando os 450 anos de São Paulo. Essas desempoladeiras foram oferecidas aos visitantes para que as levassem com eles para suas casas. Um meio simbólico de exaltar aqueles que ajudaram a construir a cidade e, simultaneamente, de recordar a ambígua inserção que essa população possui na vida contemporânea de São Paulo, quase subterrânea, quase escondida, quase invisível. Esse papel dessa população ao longo dessas décadas passadas. Eles têm esse papel entre a integração, já que foram fundamentais na construção dessa cidade, e uma certa invisibilidade social. Então, esse trabalho era quase como que devolvendo à cidade, espraiando pela cidade, algo que fisicamente marcava essa presença em São Paulo. Essa distribuição das desempoladeiras ecoa ainda um trabalho anterior de Marep, também realizado numa data festiva. Palmeira Doce foi uma performance que ele fez em Santo Antônio de Jesus, no dia consagrado no calendário católico aos santos Cosme e Damião, que é o dia 27 de setembro, no qual é costume, ainda mantido em cidades menores do Brasil e de outros lugares também, organizar festas que unem celebração religiosa e brincadeiras para crianças, com distribuição farta de guloseimas, de doces. Com a ajuda dos fabricantes de algodão doce da cidade, Marep produziu e instalou em uma das palmeiras imperiais existentes na principal via de Santo Antônio, como se fossem cachos maduros e coloridos de um fruto esquisito, cerca de 4.000 sacos do produto, retirados depois das árvores e distribuídos às crianças da cidade,
em meio ao alvoroço ruidoso. Assim como em Desemboladeira, também aqui é a partilha física e simbólica de alguma coisa, aliada ao seu consequente desaparecimento objetual, que inscreve o trabalho no campo da arte. É o desaparecimento do trabalho que torna ele, o desaparecimento desses objetos que o torna, de alguma maneira, um objeto de arte, porque o insere numa certa tradição de criação de sentido simbólico para objetos de arte. Que não se idealize Santo Antônio, entretanto, como um espaço de convívio sereno e pacato. Ou seja, não é porque ele faz esse tipo de trabalho, tem um aspecto lúdico e todo um apreço, uma afetividade em relação à cidade, que ele idealiza, o que quer que as pessoas idealizem Santo Antônio como esse espaço pacato, de convívio pacífico, etc. De modo similar ao que ocorre em quase todo o país, também lá em Santo Antônio, o cotidiano vivido é marcado por desigualdades sociais agudas e pela consequente exclusão de parte da população ao acesso a bens públicos básicos. Não é à toa que habitações populares têm sido um tema e questão recorrentes na obra de Marepe. Destacam-se, por exemplo, o trabalho com Embutidos, a série de Embutidos, ou Embutidinho que ele fez, que são casas quase toscas. Isso foi uma exposição que ele fez no Paço Imperial, em 99, no Rio de Janeiro. Os embutidos são essas casas quase toscas, feitas de madeira e de ferragens baratas, esse é o interior dela, que são situadas entre o protótipo e a maquete, como no caso do Embutidinho, quase como uma maquete do que seria essa casa. São esses objetos que reproduzem soluções construtivas inventadas pela população mais pobre do Brasil para fazer frente à ausência crônica de moradias. São representações de habitações pequenas, por vezes muito aquém do razoável, mas que trazem uma sofisticada compreensão do espaço, a partir do seu uso comum. São trabalhos que atestam uma inteligência feita do constrangimento e que é produto, portanto, de vidas tecidas na falta de muito daquilo que mais importa, como a moradia. Mas, embora exprimam e celebrem a capacidade de adaptação de um grande contingente de habitantes do país, a adaptação a uma condição adversa do mundo, tão bem encapsulada no termo gambiarra, essas construções não possuem, justamente por isso, uma conotação unicamente positiva, expressando no campo do sensível a incapacidade do Brasil em fazer valer um direito universal, como o da moradia. Reproduzem, contudo, táticas de sobrevivência que o artista considera merecedoras de permanência simbólica por meio do seu transporte e por meio da sua tradução para o campo culto da arte, concedendo visibilidade ampla para o que muitas vezes sequer notam no cotidiano apressado. Uma vez mais, fica evidente a natureza ambígua do lugar do afeto na obra de Marepe, posto que nela estão contidos, de maneira indivisa, impulsos que o animam e outros que o desolam. Embutido recôncavo, que é outro desses embutidos, por sua vez, trabalho da mesma série, tem seu chão quadrado, isso é um quadrado, né? Ele se fecha, tem seu chão quadrado repartido em 4 partes iguais, apoiadas sobre rodas. Vocês veem que há pequenas rodas embaixo dessa estrutura. E os planos verticais que formam essas paredes são articulados com dobradiças, possuindo, desse modo, o recurso de se voltar sobre ele próprio, se fechar totalmente, ou de se pôr pelo avesso totalmente, fazendo do seu interior fachada externa, e fazendo da parede externa um ambiente íntimo. Misturando o convexo e o côncavo, o artista reforça o desejo, expresso em tantos momentos da sua trajetória, de expor o que é próximo e de se abrir ao que está longe. A casa, ou a falta dela, estão igualmente presentes na escultura chamada o telhado, em que a habitação se resume a uma coberta feita de madeira e de telhas de barro, apoiadas direto no chão. Ou no trabalho A Porta e a Janela, em que a casa é reduzida a uma porta e uma janela de madeira encostadas em qualquer canto, dando acesso a lugar algum ou a um espaço que é da ordem da esperança ou da saudade. Ambos novamente afirmam, pela ausência evidente de todo o resto da casa, enfim, todo o resto da moradia, o problema da carência de habitações acessíveis à parcela significativa da população do Brasil,
que faz muitos migrarem com seus poucos pertences em busca de condições melhores de vida, nem sempre encontradas. Essa mobilidade forçada e difícil é apresentada com humor, talvez um amargo humor, no trabalho chamado A Mudança. A Mudança é um caminhão feito todo de madeira, em uma escala situada entre a do brinquedo e o da reprodução idêntica. Nem é do tamanho do caminhão, nem também é um tamanho de brinquedo, é um tamanho intermediário. Caminhão que obviamente não anda, que é todo feito de madeira, e que é carregado de objetos domésticos feitos também de madeira, inclusive aqueles como fogão ou geladeira, que evidentemente não funcionam. A afirmação do local na obra de Marep não é assim apenas laudatória. Junto com a celebração de ritos, de vistas e de destrezas manuais de sua região, que ele julga, por critérios estéticos subjetivamente formados, ser necessário defender do poder homogeneizador da cultura global, Marep também expõe as desigualdades que permeiam e que dão contorno a seu lugar de origem, e que devem, conforme deixa implícito, ser combatidas e mudadas. Afinal, se um muro de 3,5 toneladas se deslocou por quase 2.000 quilômetros, um caminhão de madeira pode fazer trajetórias até maiores. Essa ambivalência de apego e de lamento pelas coisas próximas marca também trabalhos que lidam não mais com a rua ou com a arquitetura, mas com aquilo que ocupa o espaço interno das casas. Tal domesticidade, contudo, não implica introversão exacerbada ou afastamento do olhar para longe da esfera pública. Ao contrário, permite enxergar de modo crítico o quanto a vida privada em sua cidade e em outras tantas das quais ela é índice, articula-se e relaciona com as práticas de sociabilidade vigentes no país. Na instalação Os Filtros, Marep interpõe entre as bases e os topos de filtros de cerâmica seções intermediárias retiradas de outros filtros, criando objetos utilitários alongados que lembram ainda formas escultóricas canônicas. Lembra, evidentemente, por exemplo, Brancusi. Postos sobre pequenos bancos de madeira ao lado de pequenos copos de vidro, esses imponentes utensílios parecem indicar, pelas filtragens sucessivas que sugerem pôr a água que sai das torneiras, uma ideia de pureza relacionada a um objeto encontrado em casas modestas de todo o Brasil. Expressa simultaneamente a dificuldade de obter no cotidiano de muitas dessas casas água abundante e potável. Já nos trabalhos Biscoitos de Manhã, o comentário amoroso sobre a culinária familiar, no caso da sua mãe, presente nessas réplicas feitas com massa sintética de pequenos biscoitos presos em formas de assar alimentos, é perturbado, esse comentário amoroso é perturbado pela aparência estranha de alguns deles, os quais reproduzem armas, reproduzem corpos sem vida ou outros motivos que lembram a violência das ruas do país. Nem no aconchego do lugar da morada, indica o artista, é possível fechar-se à vida que corre do lado de fora, quer no que ela tem de atrativo, quer no que ela assusta ou causa repulsa. Ao longo de toda a sua trajetória, Marep defende o lugar simbólico que lhe é achegado e conhecido, e que eleva a sua potência de agir, o lugar certo, portanto. Sem, porém, recusar o contato estreito com o lugar distante e estranho do outro, o qual, por ameaçar a integridade daquele território amoroso, em princípio, deprime a sua força de existir. Seria o lugar errado, portanto. Muitos de seus trabalhos afirmam, de fato, que é somente por meio da promoção do convívio entre esses lugares, o lugar certo e o lugar errado, que em um mundo de fronteiras em progressivo desmanche, é possível imaginar e construir novas formas de pertencimento. Recusando a nostalgia por uma filiação identitária atemporal e recusando igualmente a rendição a modos de vida com os quais não se identifica plenamente, Marep invoca um espaço simbólico de bordas flexíveis e em construção constante, necessariamente tecido de negociações, de conflitos e de acordos de duração incerta. Não se trata aqui de estabelecer oposições cegas entre geografias e formações culturais diversas, mas, em vez disso, de absorver, de traduzir e de lançar aos circuitos de difusão apropriados
os efeitos frequentemente contraditórios dessa inevitável vizinhança. Para atingir esse intento, a obra de Marep constantemente frustra as expectativas daqueles que esperam reconhecer nela apenas o elogio do passado e do periférico, em suposta oposição binária a um tempo presente e a um território central, onde os primeiros evocariam uma vida apegada a modos de vida particulares e os segundos uma adesão a uma genérica arte internacional. Por meios variados, o artista constrói laços ou propõe associações possíveis entre a defesa do vernacular e o desejo pelo cosmopolita, entre o que conforta e entre o que traz sofrimento, entre o que é necessário à sobrevivência e o que é somente representação de algo. Marep instaura, assim, um espaço de dissenso em meio a conceitos e ideias convencionais que ignoram as complexas formas identitárias vigentes no mundo contemporâneo, solicitando de quem entra em contato com seus trabalhos que negocie e questione os possíveis significados que eles trazem. O espaço de dissenso, que é também um esboço de cartografia nova e inconclusa de um mundo que une Santo Antônio de Jesus a tantos mais lugares que repartem com a cidade de Marep, a incerteza de sentidos com que se lida forçosamente no cotidiano comum e no campo da arte. Obrigado. Bom, desculpem a longa apresentação, mas eu acho que tem vários aspectos da obra do Marep que acho que me são muito caros e acho que são colocados de uma maneira muito precisa e muito poética no trabalho dele, que eu acho que merecem ser destacados. Eu acho que muitas vezes o trabalho do Marep é vítima de uma leitura rasa, uma leitura reducionista, que busca incluir ele num mero elogio ao artesanal, num elogio ao pequeno ou ao está desaparecendo. Eu acho que há mais do que isso, há toda uma negociação entre campos simbólicos diferentes que ele propõe como algo fundamental no mundo contemporâneo. Me parece que, pelo menos do jeito que você apresenta, resulta uma visão bastante inocente do meio da arte, como sendo um meio capaz desse expediente de preservação simbólica, sendo que o meio da arte é, como nós sabemos, um meio bastante contaminado, para usar uma palavra, enfim, por todas as forças coercivas que habitam todas as outras áreas da sociedade. Então, não sei como você pensa isso, se você... De fato, talvez o trabalho tenha essa crença de que o meio da arte é um meio capaz de preservar simbolicamente aquilo que importa e que o mundo, com suas forças, não é capaz de preservar, mas aí então caberia fazer a ressalva de que o meio da arte é ele próprio vítima de todas essas forças que agem no... Não sei se ficou claro. O que eu quis dizer é que, na forma como eu vejo, claro, o trabalho de Marep, é quase como se fosse um trabalho, a uma medida de... como se ele se utilizasse do meio da arte quase como uma revanche, digamos assim, de um processo... Porque o meio da arte, claro, é parte de um conjunto mais amplo, um movimento cultural mais amplo de homogeneização, de achatamento de diferenças, né, que alcança, inclusive, as cidades mais distantes, como a dele. E é quase como se ele se utilizasse desse meio, não sei se conscientemente ou não, mas eu acho que a forma como eu enxergo o trabalho dele, quase como fosse se valendo desses mecanismos já existentes para inserir neles códigos, símbolos, signos, que a partir da circulação nesse campo ampliado, de alguma maneira estariam defendidos, ou estariam preservados, ou circulariam pelo menos. É como se quase Santo Antônio de Jesus estivesse também, como avô dele, estivesse presente no Centro Pompidou, quando ele fez a exposição no Centro Georges Pompidou, onde ele colocou o avô dele, cujo apelido era Bubu, colocou um retrato gigantesco do avô dele junto do retrato do Georges Pompidou, dos dois Bubus. Tá? Então, ele aproximou Santo Antônio de Jesus e a França, mas os dois Bubus.
É quase como se utilizasse desses mecanismos de inserção, quase que fazendo uma associação que talvez não seja mais adequada, mas que me veio à mente agora, você pensar no trabalho do Cildo Meirelles, do começo dos anos 70, das inserções em circuitos ideológicos, em que ele se apropriava de mecanismos de circulação já existentes, seja o mercantil, através das garrafas de Coca-Cola, seja o monetário, através das cédulas que ele carimbava, e ele carimbava mensagens subversivas naquele momento, se aproveitando de mecanismos que já existiam. Então, é quase, fazendo uma analogia, talvez não seja mais adequada, mas, enfim, me veio à mente agora, quase como se o trabalho em Marep também se utilizasse das exposições, das curadorias, das publicações e toda a visibilidade que ela possui nesse meio da arte para introduzir imagens, modos de vida, objetos que não pertencem a esse universo. Então, é nesse sentido que eu falei. Né? Eu acho evidentemente, que não há ingenuidade no meio da arte, porque ele também se apropria isso como objeto, como mercadoria, mas, ainda assim, está valorizando, inclusive patrimonialmente, gestos, objetos, imagens que não transitavam nesse meio alargado. É nesse sentido que eu quis situar essa questão. É que me parece que, pela sua apresentação, tem um grande procedimento que é esse, um pouco que você estava fazendo agora uma analogia com as inserções do Cildo, de colocar no meio da arte ou colocar em circulação determinados componentes de uma vida, da vida local lá, né? E colocar isso para uma outra realidade, né? Eu fico pensando se essa estratégia, que eu acho de fato muito presente nos trabalhos do Marep, esses todos que você apresentou, alguns eu não conhecia, achei muito, muito bom poder ver esse conjunto de trabalhos que você selecionou. Eu fico pensando se isso não se esgota meio rápido. Se não se transforma numa espécie de fórmula para o artista, ele acaba se enredando nisso, numa espécie de repetição desse procedimento. Digo isso porque a última exposição que eu vi do Marep aqui me pareceu, assim, não me surpreendeu, me pareceu um pouco mais do mesmo. Eu acho que você até escreveu na época uma crítica sobre isso. Eu acho pode ser, eu não sei, eu não tenho... eu vi a exposição, tem alguns trabalhos que eu concordo com você em relação a isso, que termina quase criando um formalismo, né, em relação a esse procedimento. Embora outros, eu acho que tenham me causado muita estranheza, talvez eu não perceba exatamente o que está se passando ali, eu acho que são coisas que estão em processo de elaboração na trajetória do artista, né? E que estejam apontando para algum outro caminho que ele esteja tomando. Eu concordo com você que há um risco nesse procedimento. Eu acho que, inclusive, em obras mais recentes dele, eu acho que há esse risco, e aí eu acho que é o lado perverso também daquele processo que a gente estava falando antes. Eu acho que a absorção pelo mercado da arte desse tipo de procedimento gera também uma demanda exacerbada por esse tipo de formulação. Então, é um jogo complexo. Por outro lado, assim, eu acho que a gente sempre tem que apostar no artista. A capacidade do artista perceber essas questões e se reinventar, e se defender dessas questões. Eu acho que esse processo, eu lembro de 2 ou 3 obras que eu vi nessa exposição, em que ele aponta para questões muito estranhas, muito esquisitas, que eu não consigo entender o que é aquilo. Eu leio como um processo de defesa, um processo de dar um passo atrás ou dar um passo ao lado e tentar investigar coisas diferentes, que talvez para ele próprio ainda estejam em elaboração e que não são decodificáveis nessa chave, por exemplo, aqui, que eu procuro ler o trabalho dele. Coisas que escapam, coisas que são estranhas. Não sei o que é aquilo, não sei como nomear aquilo, como descrever até, como me aproximar daquilo. E eu acho que... Mas a minha
minha posição diante de uma situação dessa, onde há esse risco, e não só com ele, com vários artistas, acontece esse risco de se repetirem até por uma demanda do mercado, quase como uma volta, né? É sempre apostar na inteligência do artista, já na capacidade do artista perceber e se reinventar e escapar. Sempre, porque o trabalho da arte é sempre esse escape a essas tentativas, é sempre a criação de coisas ainda não nomeadas, não definidas, não classificadas, que serão imediatamente classificadas e definidas e absorvidas pelo mercado, pelo museu, pelas bienais, enfim, e simultaneamente e subsequentemente sua capacidade de novamente escapar, novamente dar uma rasteira nisso tudo, criar um buraco, se esconder, e eu acho que tem que apostar. A gente tem que ficar, claro, como crítico, como curador, como pesquisador, a gente fica atento, fica acompanhando, fica tentando entender. Mas eu acho que um artista que foi capaz de elaborar um pensamento através de sua obra tão simples e ao mesmo tempo tão sofisticado, esse eu acho que merece sempre a confiança na sua capacidade de se manter sempre à frente dessas tentativas de captura que mercado, instituições, curadores, inclusive, sempre fazem. You said a few things about we have to believe, things like this. We have to trust the artist. Actually, no. Actually, we don't have to. And I think that's the beauty of democracy. We don't have to. We can actually bang them. We can actually say how stupid they are. The same way as we say that to profs of universities, because some of them are as well. So I think we have to be able to be art critics without being only positive person. Museums have become something like that as well. The entire cultural industry has become positive to the hilt, which is very embarrassing to my mind. For example, in some of the, I don't know the artists very well, so I'm going to ask you one question and then I'll shut up. I am way more cynical as you are, of course, as you can hear from now. But at the same time, I also, because I'm an art historian who has been dealing with art since the 1960s, the 50s, and so on, I also know that some strategies have been totally not working. They are totally faulty, right? Strategies of representation, connection with museums, and so on and so forth. So artists, in the first place, from wherever they come from, in particular in a moment like now of globalization, they have to be aware of this. They have to take that into account. And they have to, by the way, in your example of this artist, my first question when I saw the first work was like, how do you avoid the look or the possibility for the work to be right away taken by other countries and other spheres as exoticism? I mean, this is the first thing that you have to be able to understand when you do this as an artist. And also, this notion of, is interesting, this notion of provincialism and globalism, that's always has been discussed as well. But you have to be careful not to fall into the exoticism. Also, in question of the collection, the collectors, I mean, does this artist, for example, sells those, those structures of the poor housing and things like that, the kind of a Russian idea of that going to produce a little house for the worker. I mean, does he sell those to collectors? Because if he does, it's hilarious. Yeah, I mean, I can imagine that a very rich person from here was making money in whatever, palm tree or gasoline, is absolutely happy to have in his room, in his collection, an example of the people we has just exploited. I mean, it's wonderful. Should the artist participate in this? For example, now in Europe, confronted with this situation, this co-optation of the marketplace, you have a lot of artists who are not working as individual artists, as a hero, as guru. They work as groups. And for example, if you want to talk about or see some works talking about immigration, poor people sleeping in the streets, you have some groups who are producing and distributing free of charge. They are distributing red tents to people who are sleeping in the street. So like that, those people are not
able to be bypassed by the public in the city. They are confronted with that situation, and that makes them think it seems to be a lot more than if they see it in a museum environment. A primeira coisa foi a respeito que eu falei aqui na resposta a Thaís aqui, a respeito da confiança no artista, sempre ele se reinventar, acreditar no artista, e ele colocou que não temos que confiar no artista, não temos que acreditar no artista, que, enfim, temos que ser muito críticos e apontar os problemas. Eu não sei muito o que responder. Eu acho que eu tenho uma postura diferente. Eu busco sempre aprender com trabalhos artísticos. Não quer dizer que eu tenho uma aderência completa aos trabalhos dos artistas. Mas há um conjunto de artistas, pelo menos, com os quais eu acompanho há bastante tempo, e talvez nesse sentido que eu quisesse dizer, que eu tenho aprendido a negociar e aprender e a dialogar com esses artistas. E eu acho muito interessante quando eu vejo esses artistas diante dessas situações e eles se reinventando ou buscando outras possibilidades. Muitas vezes isso não acontece, infelizmente. Muitas vezes o que vemos é o artista ser completamente capturado numa situação em que ele parece não encontrar saídas. Não é o caso de Marep, eu acho. Eu acho que... mas, assim, respeito sua posição. Eu tendo a... Não sei se eu tenho trabalhado nos últimos 12 anos com curadoria e muito próximo ao trabalho de alguns artistas. E, embora eu não sou minha formação não é de historiador da arte, eu sou economista, na verdade. Então, venho de um outro mundo e talvez... e talvez eu tenha aprendido muito trabalhando com os artistas, junto com os artistas. E isso talvez tenha criado talvez seja até ingenuidade da minha parte, mas essa crença na capacidade de reinvenção e de recolocação das questões que eles enfrentam. A segunda questão ele falou se esses trabalhos do Marep, que todo artista no mundo globalizado, incluindo Marep, hoje tem consciência do processo de captura, do processo de circulação de informações, e se não haveria o risco de prender esses trabalhos que ele, desde o primeiro lá que eu mostrei, o trabalho das bancas, por exemplo, e vários outros, se não correriam o risco de ser imediatamente capturados como um exoticismo, né? Como algo exótico, como o lado exótico do país, como algo comercializado, né? Comodificado como tal. Eu acho que há, é claro, esse risco. Eu acho que é parte da estratégia do artista criar esses ruídos no circuito da arte. Eu acho que faz parte da estratégia dele ser simultaneamente consumido como um objeto de arte e criar ao mesmo tempo essa certa opacidade, criar esse desconforto de não saber exatamente. Você está comprando, muitas vezes o que acontece é que o colecionador, ou o museu, ou o curador, ou a Bienal X ou Y, convida o Marep porque ele já é um artista reconhecido, é Marep, ele tem um certo reconhecimento em um determinado meio das artes, e o fato é que eles não entendem absolutamente nada do trabalho do Marep, não conseguem enxergar nada a não ser um reconhecimento que já foi dado por outros colegas, por outros museus, por outras instituições e por colecionadores. Então, acho que faz parte do trabalho deles ser simultaneamente inserido num determinado contexto e, ao mesmo tempo, ser opaco a ser decifrado, ter um grau de opacidade que não permite a decifração do trabalho. Por isso que eu chamo eu falei estar perto ou longe demais do trabalho de Marep. Então, uma certa opacidade que o trabalho resiste à apreensão simultânea. Você pode ler, claro, como um trabalho simplesmente sobre o exoticismo, um trabalho exótico,
no artista do exótico. Mas aí, com isso você está perdendo muito do trabalho de Marep. O trabalho de Marep, no meu modo de entender, na minha leitura, não é apenas isso. Ligando isso a outra questão que ele levantou, se a questão se esses trabalhos são vendidos, e são comercializados, são comprados por colecionadores, museus, pelos ricos daqui do Brasil, que são justamente as pessoas que exploram e que permitem que essas situações de desigualdades, no caso daqueles dos embutidinhos, daquelas maquetes, daquelas casas que lembram gambiarras e tal, se essas obras são adquiridas. Muito boas coleções privadas aqui do Brasil têm nas suas residências e nas suas... The notion of poison, but it's funny, but it's sad, because when we know that a little bit of this little poison in a sea of sugar that the world market has become is hilarious, but it's sad at the same time that the artist doesn't see it. This is absolutely impossibility to act. I mean, what you are presenting to us today about this artist, I would say, is somebody who has lost power, but he wants it, though. No, he lost it, but he wants to have a bit, and we give it to him. But I don't think, and I think I would like you to respond to this idea that rather than to produce those boxes for workers or these houses for the rich, and compare with what some other groups who are, I think, activists, what we call it, because that's what you are presenting. I'm not for only artist activists, but if we cannot mix them up. I mean, this person here is not like the activist that I was describing, is something else. And somewhere along the line, as I said, in a democracy, we have to stand up. As an intellectual, we have to say, hey, he's trying to make me, I don't know, to buy me, but I don't want to. I mean, this statement goes against everything I stand for. So I cannot accept so. But as an economist, maybe you understand differently. I'm an ex-economist. I came from. Não, mas então, justamente, ele está dizendo que, ligando com a última coisa que ele tinha falado na primeira pergunta dele, ele tinha perguntado primeiro se vende essas obras, e ele acha muito triste. Acho triste porque é uma situação, embora seja interessante, por exemplo, esse de ter um veneno, né? Você está vendendo veneno, está quase como um ato subversivo, mas isso é muito pouco. Na opinião dele, é uma posição de como se falou, esqueci perder a potência. How the word do you use it to describe it? The lack of the artist is sad because he lacks potence, lacks power. Yeah, I was going to say I was doing this metaphor, a sea of sugar. Falando há um mar de açúcar e você coloca só esse veneninho, quer dizer, não muda nada, né? E ele compara o trabalho de Marep a trabalhos de artistas que têm uma atitude mais ativista mesmo, né? Que vão para as ruas e trabalham com pessoas despossuídas, pessoas sem teto, e que fazem um confronto direto com o que está havendo na rua. Então ele acha um trabalho muito que abdica do poder, na verdade, que abdica do poder em relação a esses outros tipos de trabalhos mais ativistas e mais... Nesse sentido, é um trabalho triste, porque abdica do poder do artista. Isso foi o que ele falou. Assim, eu tendo a achar... Eu acho que não há... Acho que há lugar para as duas coisas. Eu vejo potência nesse tipo de trabalho, nesse tipo de criação de símbolos que circulam mais sutilmente no meio social. E eu lembro mais uma vez, porque está na mente, lembro mais uma vez aquele trabalho de Cildo Meirelles que eu falei há pouco, da Coca-Cola. Você conhece o trabalho de Cildo Meirelles, you know that? Em que ele colocava aquela crítica na garrafa de Coca-Cola e enviava a garrafa de Coca-Cola novamente para a circulação. Pois bem, isso em 1971, o crítico Frederico Moraes,
que é muito... o crítico Frederico Moraes, ele fez uma exposição, imediatamente, uma resposta crítica ao trabalho do Cildo. Ele não escreveu, ele fez uma exposição onde colocou 10.000 garrafas de Coca-Cola normais na galeria e colocou 3 garrafas de Cildo no meio, querendo demonstrar que aquela atitude dele não mudaria nada. Não mudaria nada. Então, e Cildo se defende dizendo que o trabalho dele não era sobre mudança efetiva, mas era uma demonstração da possibilidade de usar circuitos já existentes para minar esse próprio circuito. Não quero dizer que é esse o trabalho de Marep, mas o que eu quero dizer é que o trabalho de Marep e de vários outros, eles não se inserem num confronto direto com a sociedade, com as desigualdades em que ele vive. Ele até tem uma inserção fora do campo da arte. Ele, como cidadão, ele faz os projetos dele lá com as crianças de Santo Antônio, mas o espaço que ele criou para o trabalho dele é de quase um espaço de demonstração também, um espaço de trabalhar no plano do simbólico, no plano das imagens, no plano dos gestos, quer dizer, dar uma locução simbólica, criar um corpo simbólico que apresenta essas questões de uma maneira que é diferente da maneira que é apresentada pelos economistas, pelos sociólogos, pelos políticos, pelos antropólogos, pelos movimentos populares. Eu acho que ele cria um outro tipo de conhecimento que não é melhor nem pior do que esse outro criado nesses outros campos, mas é um conhecimento diferente que nos oferece. É assim que eu vejo It has been debated for years and years, and I just wanted to say the only problem, I would follow you and you agree with you happily if there's one thing that gets between us and this is the object, this is the art object. If, as you said, this artist is similar to or is the same, it presents ideas like intellectuals or writers. I am a writer. I am also an intellectual. I'm also an artist. I produce all kinds of stuff. I'm very aware of the artist object. And I would like to, for example, make a deal with you. I exchange with you a work of this man with one of my books. Sorry. I exchange for you or for them. I would ask him to exchange one of his work for one of my book. Just exchange. And we'll see what he'll say. I tried that already, right, with also my friends, artists, of course. And Did you succeed? And I know the answer. What's the answer? But the money. I mean, mine is $25, and this one $300,000. I mean, that's it. The object makes the debate a little bit difficult. That's why, and we have to be aware of the history of contemporary art as well. That is why you have artists who are refusing to produce those objects, and we are not in the 70s anymore. In the 70s, the art market was very, very small, was not as sugary as today. But today is a huge, complete different ballgame. Look at all the millions of the Biennale. What are they there for? Do you think just only to give the artists the possibility to express themselves? Artists have been expressing themselves everywhere for thousands of years. We didn't wait for the Biennale for them to speak. So that's also something that we have to analyze, the purpose of those things. Why do we have those things? And that is why some artists right now are rejecting this type of old-fashioned art, is not naive, but is I would say not naive. They are cynical. They're even more cynical than I am. And boy, I tell you, I am. Está dizendo que a questão básica aí que difere um trabalho como esse de um trabalho intelectual como o dele, por exemplo, é a questão do dinheiro, né? Ele disse, já fez a tentativa de trocar um livro dele para um trabalho de um artista e esse não. O trabalho vale muito mais, custa muito mais dinheiro. Então, essa é uma questão... Essa é a questão. Eu não vejo... Só queria falar duas coisas. Eu acho que é uma questão importante, mas eu vejo duas questões aí. Um é que eu não sei se esse tipo de ativistas que você menciona, eles não estão sendo e não serão também de alguma maneira capturados pelo mercado. Eu concordo que ele é muito voraz.
uma questão a ver. O que eu tenho visto é muitos grupos que começam, inclusive como grupos, e 2, 3 anos depois, alguns desses membros do grupo são capturados individualmente pelo mercado e escapam. E aí o que eu me aposta, e é só uma aposta, não sei se está certa ou não, é que não há muito como escapar desse processo, a não ser pelo mecanismo contínuo de a arte, os artistas, criarem formas alternativas de confrontar esse estado de coisas. De criar esse tipo de estratégia que você está falando, que eu acho que em pouco tempo é capturado de alguma maneira pelas bienais, como já são. Em várias bienais que já apresentam esses grupos ativistas como parte dos seus plantéis, em vídeos, em fotografias, em textos, em publicações, né? E apostar que isso vai ser constantemente reinventado. Eu acho que a arte e o mercado e o museu vivem esse constante embate. Estavam conversando ontem sobre uma discussão sobre museus de arte contemporânea, e a própria ideia de museu de arte contemporânea me parece contraditória. Se você pensar no museu como lugar da classificação, da legitimação, da taxonomia, e a arte como justamente aquilo que desorganiza, que desclassifica, que confunde as normas, as regras. Então, eu acho que a gente vive sempre nesse embate, para relembrar uma vez mais aquela célebre distinção de Godard entre a cultura e a arte, que não tem muita solução. Eu acho que a gente está nesse... Não tem como sair desse conflito, e acho que não tem solução. Acho que a arte vive nesse conflito o tempo todo, sendo capturada e novamente escapando desse universo. I just want to give you an example. I was myself confronted, I teach in university, so we have all those debates with students, we fight, and suddenly it's wonderful, it's extraordinary, it's exciting, I would say. Because I think I'm always right? Of course. Of course. No, but it's true, like you do too. You think you're right, because if not, we shut up and we just let it go, but we don't let it go. So that's what is kind of interesting. But, for example, talking about the institution, for example, the museum, you mentioned Museum Modern Art. We have contemporary museum now. We have more and more. I remember discussing with the director of the new museum in New York in the 90s. A good friend of mine, we get discussed and so on. At a dinner, we always discuss at dinner, and then we say exactly what we feel at dinner, And so I was saying, well, she said, would you like to organize an exhibition? And I said, well, I know, your museum, you guys just don't like what I do. And say, yes, explain, what do you want? So I said, would you like to have an exhibition of contemporary artists that I don't like? I would present them, and I would explain to the public why I don't like those artists. The response was absolutely not. Why? I said, you are the most liberal person in America. And she said, no. I said, museums, the basics of the museum is positivism, is to be like Disneyland. You have to be happy. And so that's not my style. My style is to confront it, to say, hey, what about this, what about that? But that the museum would never allow to do this. Why? I'm asking you the question. Ele comenta um caso que, nos anos 90, ele teve um jantar com o diretor do New Museum de Nova York, que é um amigo dele, e nesse jantar o diretor perguntou: por que você não organiza uma exposição aqui no museu? Ele disse: tudo bem, mas a minha exposição seria só dos artistas que eu não gosto, e eu vou explicar por que eu não gosto desses artistas. E a resposta foi: não, de jeito algum, não vai fazer aqui nesse museu. Justamente o museu é esse lugar de coisas fixas, um lugar de as pessoas se sentirem bem, serem reafirmadas, né? Ele comparou com a Disneylândia, né? Um museu de... Então ele termina com a questão: what's your last question? Why? Para que museu, então? Para que serve, então, isso? Então, muito obrigado também pela oportunidade e obrigado pelas questões.